bem? Está visível o slide para vocês? Sim? Sim? Sim. Ótimo. Boa noite, Karen, seja bem-vinda. Muito bem. Quando o cérebro encontra o campo? Hoje nós vamos olhar para um tema que eu sou apaixonada sobre a neurociência e a importância da neurociência de nós enxergarmos, ampliarmos a consciência em relação à constelação. Ela é fenomenológica, mas não tem como não compreender como o cérebro processa, porque é o cérebro que processa. É o cérebro que responde, que reorganiza as informações durante esse fenômeno constelatório. Então, quando nós conseguimos ter essa percepção de unir a neurociência, a teoria sistêmica e a prática vivencial, amplia de uma forma muito intensa a nossa relação com a constelação, principalmente quando nós somos consteladores, facilitadores de constelação. E hoje é esse mapa que eu quero trazer para vocês, que todos consigam entender aqui como que o cérebro e o campo sistêmico interagem para transformar padrões, para curar memórias e para reprogramar conexões internas. Opa! Quando nós pensamos em constelação, o que nós sentimos primeiro? O corpo ou a mente? Respondam para mim, por favor. O que nós sentimos primeiro? O corpo ou a mente? A mente. A mente? Mente. Mente, mas alguém também respondeu a mente. A neuroconstelação é esse instante em que a alma fala e o cérebro entende. É esse casamento entre alma e cérebro. Quando nós pensamos em neuroconstelação, eu vou pedir para quem estiver com o microfone aberto, por favor, fecha e só abre quando for participar, para não dar interferência. Obrigada, pessoal. Quando o cérebro encontra o campo, para mim, que amo, né, a neurociência, eu digo que é um dos temas mais poderosos, mais fascinantes dentro da neurocognição sistêmica. A neurocognição sistêmica é um modelo de terapia que eu estou organizando, que eu estou trazendo como método, onde eu trabalho com a cognição, com o cérebro e com a filosofia sistêmica. E unindo essas duas linguagens profundas, a biologia e a simbólica, nós vamos compreender na prática como o cérebro e o campo constelatório vão fazer uma dança juntos. Vão reprogramar padrões, crenças e, principalmente, vínculos sistêmicos. Então, enquanto o campo mostra o que o sistema sente, o cérebro revela como o corpo registra. Isso é muito interessante nós entendermos. Enquanto o campo mostra o que o sistema sente, o cérebro revela como o corpo registra. E a neuroconstelação é exatamente essa dança, esse encontro entre o visível e o invisível, entre a biologia e o pertencimento. Vamos dizer que a neuroconstelação é o momento exato que o cérebro encontra o campo. Porque o cérebro, para vocês terem uma ideia, é o primeiro representante do sistema. É ele que sente, é ele que traduz, é ele que reorganiza as forças invisíveis que sustentam a vida. Aí vocês podem me perguntar, mas o que é isso, que esse termo, né, neuroconstelação? É uma fusão entre essas duas dimensões que, por séculos, caminharam separadas. A ciência da mente aqui
e a sabedoria do campo aqui. E hoje nós estamos tendo um avanço muito grande na neurociência. E aí eu aproveito a neurocognição sistêmica para fazer essa integração desses princípios da neurociência, da psicologia sistêmica, da epigenética, da física, da quântica, e é óbvio, da fenomenologia do nosso grande mestre, o Bert Hellinger. Enquanto a constelação tradicional vai observar o que se manifesta no campo familiar, por meio dos representantes, das imagens internas, a neurociência vai investigar o que acontece dentro do cérebro quando esse campo está se manifestando. É uma tradução numa linguagem biológica sobre as dinâmicas invisíveis que nós estamos vendo ali no sistema, onde nós vamos entender as redes neurais, os neurotransmissores, as memórias implícitas que estão reagindo e que vão ou não reconfigurar e realmente liberar a energia para o fluxo natural da vida. Então, não se trata de substituir o campo, eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre a importância de trazer a consciência cerebral como parte ativa desse processo sistêmico. E o cérebro, nessa abordagem, deixa de ser apenas um órgão biológico e passa a ser um campo tradutor da alma. Vamos dizer que é como um espelho daquilo que o sistema familiar está ali tentando integrar. O cérebro é como o primeiro representante do sistema. É como não, ele é o primeiro representante desse sistema. E antes de qualquer constelação externa, a constelação já acontece aqui dentro, do nosso cérebro. Que foi a primeira pergunta que eu falei para vocês. E a neurociência moderna, ela vem mostrar que o nosso sistema nervoso é um campo de ressonância, e principalmente é um campo de comunicação. E os nossos neurônios espelhos, por exemplo, são a base biológica da empatia, onde eles disparam no nosso cérebro os mesmos padrões de ativação que a gente consegue observar no outro. E isso vai explicar o porquê. Quando nós entramos num campo constelatório, o nosso corpo está sabendo o que vai acontecer, mesmo antes que a mente compreenda. Não é lindo esse processo, gente? Não tem como não ser maravilhoso. Então, essa base biológica dos neurônios espelhos faz total diferença na nossa ampliação de consciência. E os estudos do Stephen Porges, através da sua teoria polivagal, do Alan Score, através da sua neurobiologia interpessoal, vai confirmar para nós que o cérebro é moldado pela relação e que a segurança ou a ameaça relacional vai sendo processada de forma automática por estruturas subcorticais, especialmente a amígdala cerebral, o hipocampo e o tronco encefálico. E quando nós temos uma reconciliação no campo, o cérebro responde com neuroplasticidade, onde ele vai criar novas conexões que representam novos caminhos de pertencimento, novos caminhos de amor. Nós podemos, com certeza, dizer que o cérebro, o nosso cérebro, é o primeiro representante do sistema, porque ele vai traduzir na biologia tudo o que o campo está revelando ali em nossa alma. E o que acontece, então, dentro do nosso cérebro quando o campo se manifesta? Vamos imaginar um campo sistêmico ativado, seja numa constelação com representantes, seja numa imagem interna, seja numa vivência da neurocognição sistêmica. Quando nós estamos com esse campo ativado, é como se acontecesse uma dança neuroquímica. E uma dança neuroquímica bem complexa, onde a nossa amígdala cerebral, que é relacionada às nossas emoções, ao nosso medo, vai identificar memórias inconscientes e vai ativar respostas de defesas herdadas.
O hipocampo começa a associar essas memórias antigas a novas experiências de compreensão, de acolhimento, e vai criar narrativas mais coerentes. E aqui o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela autorregulação, pela empatia, pelas funções executivas, vai se ativar quando o participante, seja o constelando, ou seja, os integrantes, principalmente, né, o constelando, é conduzido a olhar com amor. Porque ele vai promover uma reorganização emocional. E quando ele está nesse processo de reorganização emocional, ele vai ativar a ínsula cerebral, que registra essas sensações corporais ligadas à integração. Por isso, é como se fosse uma permissão para o nosso corpo sentir. O que antes, né, estava reprimido, estava adormecido, estava no inconsciente. Nós vamos viver, então, uma neuroplasticidade de reconciliação, que é o momento em que o cérebro aprende a sentir amor, onde antes existia uma dor. Olha que processo neuroquímico lindo. E essa combinação que gera a liberação dos neurotransmissores como a ocitocina, a reconexão, a dopamina, a motivação, a serotonina, o equilíbrio, GABA, a paz interna, é o que nós chamamos, dentro da neurocognição sistêmica, de neuroplasticidade da reconciliação, que é o momento exato em que o nosso cérebro aprende a sentir amor onde havia dor. Tá fazendo sentido para vocês? Sim? Muito bem. Como? Sim, obrigada, Karen. Como que se dá essa união entre a neurociência e esse campo sistêmico? Vamos lá. A neurociência vai nos mostrar como o nosso cérebro muda. E o campo sistêmico nos mostra por que ele muda. Quando esses dois universos se encontram, nasce uma metodologia que une precisão científica e profundidade fenomenológica. E o campo trabalha exatamente na linguagem simbólica. Quais são, na verdade, essas linguagens simbólicas? Imagens, emoções, as ordens do amor, pertencimento, equilíbrio. E a neurociência traduz isso em processos observáveis. Através do quê? Das sinapses, das ondas cerebrais, dos hormônios, da plasticidade neural. A neuroconstelação une esses dois olhares para que o terapeuta possa compreender a transformação da alma ao neurônio. É assim que a cura deixa de ser apenas emocional e passa a ser integral. Sabe quando tem aquela explosão? Nossa, eu fiz a constelação, minha vida deu um boom? É nesse momento. Quando a cura deixa de ser apenas emocional e ela passa a ser integral. E o que significa esse integral? Integração, corpo, mente e campo. Eles entram numa dança harmoniosa, eles entram numa coerência. E esse corpo, essa mente, esse campo, entendendo num olhar de integrador, nós vamos entender que a neurocognição sistêmica, ela treina esse terapeuta para observar o cliente não apenas como um ser psicológico, mas como um sistema vivo de ressonância. O corpo fala através do sistema nervoso. A mente traduz através dos pensamentos, das crenças. E o campo organiza através das dinâmicas familiares, das dinâmicas coletivas, das dinâmicas sociais. Então, quando esse olhar é integrador, nós vamos entender que o corpo é acolhido como território de uma verdade inconsciente. A mente é reeducada para criar novas rotas de percepção. E o campo é honrado como espaço de reconexão e de pertencimento. Esse olhar tridimensional, onde nós temos o olhar neurobiológico, o olhar fenomenológico e o olhar energético, é que vai permitir ao terapeuta
que ele possa acessar níveis muito mais profundos de consciência, onde ele vai conduzir o seu cliente a uma reestruturação real do seu sistema interno. O cérebro é o nosso espelho da alma. E a neuroconstelação vem nos ensinar que o cérebro não apenas pensa, mas ele também sente. Ele também escuta. Ele também traduz o invisível. E cada sinapse é uma tentativa do sistema de reorganizar o amor. Cada insight é um traço de reconciliação entre passado e presente. Cada nova percepção cria um futuro mais coerente, mais próximo, muito mais leve. E quando o campo se manifesta, a alma fala. Quando o cérebro escuta, a cura acontece. E o que acontece no nosso cérebro diante de uma constelação? O que acontece quando alguém sente o outro no campo? Neurobiologicamente falando. Vamos lá. Eu vou pedir para vocês observarem o corpo de vocês. O que o corpo de vocês faz quando vocês entram em ressonância? Eu acho que a maioria aqui já participou de constelação, já constelou, são consteladores. O que o corpo faz quando entra em ressonância? Sabem me dizer? Não? Cada percepção no campo vai acendendo uma rede neural de reconhecimento. E aí vocês já perceberam que o corpo de vocês reage quando o outro fala algo profundo? E tem muitas pessoas que falam assim, nossa, reverberou em mim. Reverberou no meu sistema. Por que isso acontece? Quando o corpo reage dentro ou diante da fala muito profunda de uma outra pessoa. Por que acontece isso? Porque nós temos uma arquitetura neural da percepção desse campo. O cérebro não é apenas o órgão do pensamento. Ele é o primeiro campo sensorial da alma. E cada constelação, cada vivência terapêutica, cada insight profundo vai percorrendo um caminho neurobiológico preciso. Quando um terapeuta entra em contato com o campo sistêmico, o cérebro ativa redes emocionais, perceptivas, que vão muito além do raciocínio cognitivo. Ele vai mobilizar memórias, ressonâncias, sentimentos herdados. Por isso que a gente fala, usa o sentir. Deixa a racionalidade, usa o sentir. Porque nós temos 3 estruturas que são essenciais nesse processo de leitura do campo. E às vezes, quando eu estou fazendo supervisão com consteladores, é muito comum eles falarem, eu não consigo ter uma percepção muito profunda do campo. Por isso entra a neurociência, para nós entendermos o para quê ou o porquê ele não tem essa ampliação de intuição, de sentir. Então, nós temos aqui 3 estruturas, a amígdala cerebral, o hipocampo e o córtex pré-frontal. E juntas elas vão formar uma tríade que liga emoção, memória e consciência, que é a nossa base neurológica do olhar sistêmico. Emoção, memória e consciência. Lembrem, é uma tríade que forma o nosso olhar sistêmico. A amígdala é o sensor das memórias emocionais. Então, a nossa amígdala cerebral, localizada lá no sistema límbico, é o centro de detecção emocional. Ela funciona como um radar afetivo, vai identificar o que representa perigo, o que representa rejeição, o que está representando desconexão no campo. E durante uma constelação, ou às vezes um exercício sistêmico, uma vivência sistêmica, a amígdala cerebral ela vai reagir não apenas às emoções pessoais, mas também às emoções ressonantes, aquelas herdadas ou captadas do sistema nervoso, do sistema familiar.
Por isso que quando alguém fala alguma coisa, ressoa no nosso campo. Exatamente porque a nossa amígdala também ativa essas emoções ressonantes. É o que a gente chama de empatia implícita. O corpo sente antes que a mente compreenda. Nós temos pesquisas recentes em neuroimagem, principalmente da Universidade de Parma, do ano passado, 2024, quem gosta de estudar, dá uma procurada nessas pesquisas, vão mostrar que a nossa amígdala cerebral dispara padrões idênticos de ativação quando uma pessoa presencia uma emoção ali intensa, mesmo que não tenha vivido aquilo diretamente. Então, isso é a explicação, né? E esse fato explica a força do campo. Ele não é imaginado, ele é biologicamente percebido. E quando o terapeuta acolhe essa emoção, a amígdala cerebral deixa de disparar defesa, porque ela vai entrar no estado de repouso. Aqui, quando ela está em defesa, ela está hiperativada, está liberando cortisol, uma descarga grande de cortisol, onde ela fica em ameaça. Quando nós, terapeutas, acolhemos a emoção, a amígdala deixa de disparar defesa e vai liberando espaço para a regulação emocional, abrindo caminho para o hipocampo recontar a sua história. E o hipocampo é onde o passado se organiza, é onde está ali o passado em narrativa. O hipocampo é o nosso grande arquivista do cérebro, porque ele transforma memórias fragmentadas em narrativas coerentes. Muitas das histórias que a gente conhece, que a gente conta, são memórias fragmentadas, que a gente converte emoção em aprendizado. E nas vivências sistêmicas, quando um cliente vê uma imagem que representa uma dor antiga, por exemplo, vamos pegar aqui um abandono de um ancestral. O que o hipocampo faz? Ele tenta reorganizar essa lembrança dentro de um contexto mais amplo. É como se o cérebro dissesse para a gente, agora eu entendo de onde vem essa dor. E se eu entendi de onde vem essa dor, eu consigo fazer uma integração dessa dor em mim. Eu posso integrar. E essa reorganização só é possível porque o hipocampo conversa diretamente com o nosso córtex pré-frontal. Vai criar uma ponte entre emoção e consciência. E é aí que nasce a nova reprogramação neural. Quando a emoção é sentida, o hipocampo é atualizado e o cérebro grava uma nova forma de resposta. E o nosso córtex pré-frontal, né, que é o órgão das funções executivas, do raciocínio, do controle inibitório, do planejamento, da organização, é o espaço da consciência e da escolha. Então, o nosso córtex pré-frontal é o maestro da mente consciente. É ele que vai analisar, interpretar e acolher. Só que, acima de tudo, é o nosso córtex pré-frontal o lugar, o local onde a compaixão e o discernimento se encontram. E durante uma constelação, quando o participante se permite olhar com amor, sem julgamento, o pré-frontal vai ativar regiões associadas à regulação emocional, à empatia madura, à tomada de decisão coerente, através da área lateral e orbitofrontal. É nesse momento, gente, que nós temos o ponto de virada neurológico. É nesse momento que o cérebro sai do modo reativo, amígdala cerebral hiperativa, e vai entrar no modo reflexivo, aqui, no pré-frontal. É nesse momento, quando o olhar sistêmico se manifesta biologicamente e o cérebro, literalmente, vai mudar de estado. Um outro ponto muito importante que acontece na constelação são os neurônios espelhos, onde ele traz a empatia sistêmica. O que é a nossa empatia sistêmica? Que é muito presente na constelação? É o cérebro que sente o outro. Todos os participantes sentem o que o outro sente.
o constelador sente o campo. Nós temos descobertas por Giacomo Rizzolatti e algumas pesquisas recentes em neurointerocepção que diz que os neurônios espelhos são as células que nos permitem sentir o que o outro sente, porque eles criam uma ressonância empática. É um eco interno dessas experiências alheias, que às vezes não são nossas, mas existe essa ressonância empática. E no campo sistêmico, essa ressonância vai ser potencializada. O terapeuta e o cliente compartilham microatividades cerebrais idênticas. Vai acontecer o que aqui? Uma sincronização neural empática. Nós temos alguns estudos de mapeamento simultâneo dos dois cérebros em interação, que mostram que durante vivências emocionais profundas, acontece uma sincronia entre as ondas cerebrais do constelador e do constelando, especialmente nas faixas alfa e teta. E isso significa que o campo, então, não é apenas simbólico, mas ele também é uma coerência biológica entre dois sistemas nervosos. É uma prova científica de que o campo sistêmico é sentido, é traduzido pelo corpo. E nós vamos ter a reativação de memórias implícitas. E vamos entender também o papel da emoção nessa reprogramação neural. O que são memórias implícitas? São registros emocionais armazenados sem palavras. Onde são formadas essas memórias implícitas? Geralmente na infância. Podem também ser herdadas de forma transgeracional. E essas memórias implícitas se manifestam como sensações, medos, crenças limitantes, padrões automáticos, vínculos inconscientes. E durante a neuroconstelação, quando o cliente entra em contato com a imagem emocionalmente significativa, essas memórias são reativadas, são reconsolidadas, que é um fenômeno descrito por Joseph, eu não sei se eu pronuncio certo, mas é Joseph Ledouche, como reconsolidação da memória. Memórias reativadas e reconsolidadas. É importante nós entendermos que a emoção, olha, foquem nessa minha fala, a emoção é o agente químico da mudança. Sem emoção, o cérebro não grava nada novo, não tem aprendizado. É por isso que os insights racionais não bastam. A emoção precisa ser sentida, acolhida. Aí sim, ela vai produzir neuroplasticidade. Ou seja, ela vai produzir novas conexões neurais e novas respostas à vida. Existe uma conexão entre neuroplasticidade e reconciliação emocional. Entendendo que a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se reorganizar em resposta à experiência, e a reconciliação emocional é a capacidade da nossa alma de liberar o que estava congelado. Quando existe isso, quando existe essa conexão entre neuroplasticidade e reconciliação emocional, aí sim, eu permito que o amor volte a fluir. Ambas, neuroplasticidade, reconciliação emocional, são faces do mesmo processo. Quando há integração emocional, há reorganização neural. Nós temos algumas pesquisas em psicoterapia sistêmica integrativa, por exemplo, pesquisas de Harvard, de 2024, que demonstram que momentos de insight emocional profundo estão associados à formação de novas sinapses aqui no nosso córtex pré-frontal. E com isso nós vamos ter uma redução da hiperatividade da amígdala. Ela sai do estado de alerta e vem para o estado de repouso. É isso que vai resultar em mais equilíbrio, em mais clareza.
Quando a reconciliação no campo também é uma reconciliação no cérebro. Nós vamos ter uma atualização biológica do sistema familiar dentro do nosso sistema neural. Nós temos uma tríplice aqui, né? Corpo, mente e campo, como se fosse uma rede apenas. O cérebro, o corpo, o campo formam esse sistema tríplice de percepção, de integração. O corpo sente, o cérebro traduz e o campo reorganiza. E quando esses três níveis estão alinhados ou se alinham, surge o que nós chamamos de coerência neurocognitiva sistêmica, ou seja, um estado em que a pessoa sente paz. Sem precisar entender. Ela sente paz, sem precisar controlar. Ela sente paz. A constelação, então, começa na amígdala cerebral e vai ganhando sentido no hipocampo, vai se transformando no córtex pré-frontal. É o cérebro constelando a alma e a alma reorganizando o cérebro. Eu vou pedir para vocês agora, muito rapidamente, fecharem seus olhos. Fechem seus olhos. E respirem lenta e profundamente. Eu quero que vocês se permitam fechar seus olhos, respirar e sentir o próprio campo. Sinta o campo de vocês. Foquem no campo de vocês. O que mudou no corpo quando você se concentrou na presença? Você focou no seu corpo, no seu campo. Quando você silencia, o que o seu corpo começa a ouvir? Esse simples momento de 10 segundos é um momento que ativa a percepção da coerência, coração e cérebro. Ainda nesse estado de repouso, de presença, sentindo o campo, sentindo o corpo de vocês, olhem para vocês e diga para vocês, agora eu posso olhar para mim com respeito. Agora eu posso olhar para mim com respeito. Essa simples frase ativa as áreas do córtex orbitofrontal e do sistema límbico e vai promover em todos uma regulação emocional. Vejam, cérebro, coração e campo entrando em sintonia. Muito bem. Voltando para o conhecimento, vamos entender o que é campo morfogenético. Entendendo o campo morfogenético como uma metáfora viva das redes neurais coletivas. O campo morfogenético que foi estudado, foi colocado pelo Rupert Sheldrake, ele não é um consenso científico, mas ele é uma metáfora muito potente para expressar algo que a clínica observa, padrões que parecem ultrapassar o indivíduo, a pessoa, e contagiam famílias, grupos, culturas. Na nossa leitura neurocognitiva, nós entendemos assim, aquilo que chamamos de campo pode ser pensado também como padrões distribuídos de informação, de emoção, que circulam por redes sociais, por redes neurais, através da linguagem, da postura, de rituais, de narrativas e de regulação emocional compartilhada. Em termos práticos, a metáfora nos lembra que a mente é relacional. E o meu sistema nervoso se modela no seu. E o seu sistema nervoso vai se modelar no meu.
Ou seja, nós temos aqui o cérebro é o campo, e o campo é o cérebro. E como esses dois vão se retroalimentar do cérebro para o campo? Nós temos aqui os nossos estados internos: atenção, emoção, postura, voz, que modulam o ambiente e a experiência intersubjetiva. Um terapeuta regulado altera o clima relacional, e isso muda decisões, memórias que emergem e a segurança do grupo. Do campo para o cérebro, nós temos sinais sociais, como o olhar, o tom de voz, o ritmo respiratório, um silêncio compartilhado, que entram pelos nossos sentidos, engajam a amígdala cerebral, o hipocampo, a ínsula, o córtex pré-frontal, e começa a recalcular previsões e respostas corporais. Resultado, vamos pensar num loop de retroalimentação em que a quantidade do campo relacional afeta o cérebro. E, ao mesmo tempo, o cérebro organizado co-constrói um campo muito mais claro. É como se nós tivéssemos aqui ondas cerebrais e uma sintonia com o campo. Se eu considerar alfa, que vai de 8 a 12 Hz, nós vamos ter um estado de calma atenta, que vai reduzir o ruído, vai melhorar a percepção do corpo, a receptividade ao outro. É um estado útil no início de toda a vivência e de toda a constelação para estabilizar. Eu sempre peço, respirem, soltem o que vocês, as preocupações. Por quê? Esse estado de calma precisa ser atenta, precisa ser ativado. Nós precisamos reduzir o ruído que está dentro de nós. Aí nós vamos baixando essa frequência, nós vamos entrando em teta, que é de 4 a 7 Hz, onde nós vamos ativar ou entrar em sintonia com o estado de imaginação, da memória emocional, que esse estado ele fica entre a vigília e o sonho, na verdade. E quando nós estamos aqui, nós conseguimos fazer uma leitura muito mais ampla do campo. Isso facilita acesso a conteúdos implícitos e, principalmente, uma ressignificação simbólica. E depois a gente volta a gama, que é de 30 a 80 Hz. O gama está associado à integração rápida dessas informações dispersas, esses insights, esses cliques, e podem emergir quando uma imagem sistêmica faz sentido de repente. Nós não forçamos uma frequência, nós regulamos o estado. Respiração, o foco, o silêncio, e o cérebro responde com um ritmo adequado à tarefa. Existe aqui uma presença e uma coerência cardíaca. Presença e coerência cardíaca é a porta de entrada. Presença é a capacidade de perceber sem se justificar, sem se defender. E, tecnicamente, essa presença ela vai envolver uma atenção ancorada, menos ruminação. Com certeza tem muitos de vocês que participaram de constelação, onde o constelando quer justificar, fica ruminando, não aceita o que está ali, o que está sendo, o que o campo está trazendo, fica ruminando, porque ele não está com essa sensação de presença. Um outro ponto, quando eu falo em presença, eu falo em respiração lenta, 5 a 6 ciclos por minuto, que vão aumentar a variabilidade da frequência cardíaca, HRV, vai aumentar a minha flexibilidade vagal. Eu tenho também o estímulo à ínsula, que é a interocepção. Eu vou regular o meu pré-frontal, onde eu vou ter um maior acoplamento. Eu vou diminuir a hiperatividade da minha amígdala. Todo esse estado de coerência cardio-autonômica cria um campo relacional muito mais nítido.
e amplia a minha leitura do campo. Ou seja, eu permito que o meu corpo sinta segurança, que ele se conecte, entre em ressonância com memórias que vão emergindo com menos defesa. E, principalmente, eu faço uma leitura fenomenológica muito mais limpa, mais intensa, mais profunda. Eu tenho o insight constelatório, eu tenho novas rotas sinápticas. E o insight não é só eu entender, muito pelo contrário, é regravar, ou seja, quando uma nova imagem de pertencimento ou de ordem é sentida, eu reativo as minhas memórias relevantes. Eu ativo hipocampo e amígdala. E numa janela de reconsolidação, a minha memória pode ser atualizada por emoção segura, por uma nova narrativa. E aí eu vou ter o pré-frontal conectado à minha percepção. Ah, agora eu vejo. E esse agora eu vejo, isso tem uma conexão a um plano de ação, de regulação. Eu escolho honrar. Eu escolho encerrar esse contrato de lealdade cega. Eu escolho ir para a vida. E essa sequência é que vai alterar os pesos sinápticos, neuroplasticidade, e que vai mudar as nossas respostas futuras. Está aqui, no córtex pré-frontal. E com isso, eu vou ter uma ativação da dopamina, da ocitocina, me trazendo alívio e fazendo com que eu construa essa ligação ao meu impulso vital, o fluir natural da vida. A dopamina, ela marca essa novidade, essa direção que eu estou vendo ali no campo. E eu digo para mim, nossa, há um caminho. E vai surgindo quando a pessoa enxerga uma saída coerente. Sinaliza motivação, sinaliza uma aproximação, nos aproxima também de uma nova atitude, de uma nova ação. Por outro lado, a ocitocina vem reforçar o vínculo e a confiança em nós. Então, em interações seguras, em rituais de reconciliação, quando nós favorecemos o desarme defensivo no nosso constelando, nós vamos ter uma abertura ao contato. E juntos vão apoiar essa experiência subjetiva de alívio e de conexão, que o nosso cliente descreve como: nossa, saiu um peso. Todo mundo já ouviu, né? Nossa, me saiu um peso, agora eu sei, agora eu sinto que eu posso seguir. É isso que acontece. Essas interações seguras, o nosso constelando deve secar, senão o cabelinho seca. Oi, Mércia. Não sei quem vai fazer isso. Eu não sei, mas eu acho que eu tenho uma ideia. Desculpa, eu acessei errado. Tudo bem. Bom, e aí nós temos aqui uma linguagem de pertencimento que vai reorganizar o nosso prazer, a nossa segurança, através de frases muito simples, mas elas têm que ser verdadeiras. Elas têm que ser encarnadas, elas têm que vir de dentro para fora. Frases que a gente conhece: você agora tem um lugar, eu te vejo, eu tomo a vida de vocês, eu fico com o meu destino e te devolvo o que não é meu. Tudo isso, todas essas frases funcionam como sinais previsíveis. Essas frases de cura que a gente usa, que precisam, a maioria das vezes eu pergunto: é real? É verdadeiro? Porque se não for, não faz mudança, não traz pertencimento, não vai reorganizar o prazer e a segurança dentro de nós. Então eu pergunto, né? É real? Cabe essa frase? E muitas vezes eu deixo para o próprio constelando que frase caberia aqui. Principalmente quando eu trabalho com constelação fluvial. E essas frases, elas funcionam como sinais previsíveis, porque elas reduzem incerteza. E isso tem uma diminuição na hiperatividade da amígdala. Elas vão reorganizar a narrativa, através, lá que está lá no nosso hipocampo, aquelas narrativas fragmentadas. Elas vão atualizar regras internas de convivência que aqui no pré-frontal, elas estão dando um novo modelo, uma nova determinação.
E elas vão ativar circuitos de recompensa segura. Com isso, eu estou estimulando o meu estriado ventral. Vai substituir alívios paliativos por prazer de integração. Nós temos que entender que essas frases, elas não são mágicas. Não são frases mágicas, mas são frases que nos levam a uma consistência semântica, porque ativa a nossa emoção. Conecta, entra em ressonância com o nosso corpo, ali, no contexto do campo que nós estamos vivendo, né, que nós estamos participando. Então, importantíssimo a gente compreender de forma cognitiva o que acontece aqui no campo, para que a gente consiga fazer essa integração neurológica. Quando eu compreendo, que eu digo assim, eu já entendi. Nós temos um nível narrativo. Ok, mas pode ser frágil. Nós estamos só no nível narrativo. É preciso integrar. Por isso que muitas frases, deixa eu abrir um parênteses, voltar aqui nas frases, precisa ser verdadeira, porque senão eu vou estar apenas no nível narrativo. Não tem emoção, não tem mudança. Então, quando eu integro, eu sinto diferente. Eu vou ter uma atitude diferente. E para isso eu preciso de uma emoção suficiente tolerável, que a gente chama de janela de tolerância. Eu preciso de um corpo que está ali no momento, está presente, interocepção. Eu preciso de repetição com sentido, um reforço sináptico. Eu preciso estar em um ambiente seguro, sem ameaça social. E eu preciso fazer integração, quando o novo caminho é o caminho mais fácil para o sistema. Aí sim, eu tenho uma coerência entre cérebro, coração e campo. E o cérebro, coração e campo, eu trouxe até essa imagem para vocês guardarem no coração. É uma metáfora, né? Pense em 3 relógios. Esses 3 relógios, eles precisam estar sincronizados. Porque o cérebro é relacionado à previsão, à regulação, a significado. O coração, autônomo, ao batimento, a essa sintonia arousal. O campo relacional está relacionado às nossas pistas sociais, ao ritmo do grupo, ao silêncio. Só que quando esses 3 estão sincronizados, nós vamos ter muito mais clareza perceptiva, nós vamos ter mais compaixão efetiva, nós vamos tomar decisões muito mais elegantes, muito mais absolutas. Aí sim o trabalho no campo flui, sem forçar, é leve. Nós vamos sentir o poder do silêncio e da presença. E o silêncio não é ausência. É um contexto regulador. Quem já participou sabe que às vezes eu fico um bom tempo, um tempo rápido, mas eu fico em silêncio. Por quê? Eu estou deixando o contexto regular. Em termos neurais, o que eu estou fazendo? Eu estou facilitando menos ruído, menos alerta falso, menos acoplamento aqui no pré-frontal e no límbico, mais acesso às memórias implícitas com segurança. Eu estou trabalhando um ritmo em conjunto, respiração e olhar, que estabiliza o campo. E na prática clínica, eu estou trabalhando com pequenos intervalos de silêncio intencional, que permitem que a imagem desça do mental para o corpo. Porque aqui que a mudança realmente vai se agravando e vai se intensificando. O cérebro muda quando o coração aceita. E aí eu pergunto para vocês, para quem já participou de constelação, ou mesmo que vocês participam de estudos, qual frase já marcou a vida de vocês? Qual frase já fez sentir o corpo de vocês responder? Às vezes não precisa estar numa constelação. Às vezes numa rede social tem uma frase que a gente fala, meu Deus, por que eu não pensei nessa frase antes? Essa frase me representa. O cérebro muda quando o coração aceita. Pensem numa frase que marcaram vocês, que te fez sentir,
que fez o seu corpo responder. Nenhuma transformação é real enquanto não atravessa o corpo emocional. É a emoção e não o pensamento que grava o nosso novo caminho no cérebro. Se eu não tenho emoção, eu não aprendo. Em qualquer área da vida, não é só na constelação, não. A emoção é um gatilho da neuroplasticidade. E a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro para criar, para fortalecer e reorganizar conexões. Não é ativada pela lógica, igual a gente imagina, muitas pessoas imaginam. É ativada pela emoção sentida. E aí eu trago para vocês algumas descobertas mais recentes da neurociência afetiva, liderada pela Lisa Feldman Barrett, Antônio Damasio, Richard Davidson, uma coisa assim. Que eles demonstram que a emoção é o sinal químico que diz ao cérebro. Isso é importante. Aprenda isso. Mas tem que passar pela emoção. Porque senão nós não temos esse sinal químico que leva ao cérebro. E quando vamos pensar, quando uma descoberta, uma experiência desperta uma emoção verdadeira, pode ser dor, pode ser alegria, pode ser compaixão, pode ser alívio, nós vamos tendo uma liberação sincronizada dos nossos neurotransmissores. Dopamina, noradrenalina, serotonina, proteínas que são sinalizadoras e que vão aumentando a nossa plasticidade sináptica. Ou seja, a nossa emoção é o combustível biológico da mudança. E aqui, na nossa neurocognição sistêmica, isso significa que uma constelação só gera transformação duradoura quando o cliente, constelando, sente de forma segura a emoção que antes era evitada. É um sentir que reprograma. Ele não precisa entender. Ele só precisa sentir, porque é o sentir que vai reprogramar. É o sentir que vai ativar a dopamina e a ocitocina, esses mensageiros da libertação. E toda vez que o sistema emocional encontra alívio, o cérebro reconhece o movimento de cura. E esse movimento, ele é traduzido em química, porque ele vai estimular a dopamina, que sinaliza recompensa, movimento e esperança. Então, ela é liberada quando o cérebro percebe que existe um novo caminho possível. Agora eu posso seguir. Vai liberar a ocitocina, que gera confiança e reconexão. E dissolve o isolamento emocional. Vai surgindo, a ocitocina surge em experiências de acolhimento, de pertencimento, de reconciliação. A gente fala que a ocitocina é um hormônio do amor próprio. E durante uma vivência sistêmica ou de uma constelação, quando alguém fala, agora eu vejo você, agora eu aceito você, o corpo se relaxa, o cérebro interpreta essa entrega como uma segurança relacional. E a nossa amígdala cerebral, que está ali em alerta, desativa. O nervo vago se expande, a dopamina e a ocitocina são liberadas. Qual o resultado que a gente tem? A gente vive no nosso corpo uma sensação real de libertação. E essa sensação é tão real que ela não é só emocional, ela é neurofisiológica, a gente sente aqui no nosso corpo. E essa sensação não é mágica. Ela não é mágica. Ela é uma sensação real mesmo. É um reflexo de uma reorganização bioquímica muito profunda. O campo se reorganiza, o cérebro registra e o corpo, ele respira esse novo. Eu fiz um mapinha aqui para vocês entenderem como as frases sistêmicas ativam e reorganizam o nosso cérebro. Quando essas frases sistêmicas são ditas com presença, com verdade, elas funcionam como novos códigos neurais de pertencimento. E elas são curtas,
São comandos muito simples, mas elas são poderosas, porque elas vão atingir e ativar, né, diretamente o sistema límbico e o nosso tronco cerebral, que são as áreas que realmente processam segurança, vínculo, sobrevivência. Olha só, nós temos, em muitos protocolos que eu faço em atendimentos no consultório, eu trabalho muito com essas frases, muito com essas frequências baixas. Eu não preciso estar só numa constelação. Agora eu vejo você, desativa a amígdala cerebral, reduz defesa, negação, traz para o nosso corpo uma sensação de paz, de completude. Você tem um lugar no meu coração, aumenta a ocitocina, aumenta a serotonina, me traz a sensação de pertencimento, de calma, de reconexão. Eu tomo a vida como ela veio, ativa a dopamina, que é um movimento necessário, um movimento vital necessário para a nossa vida, porque traz energia, traz leveza, nos leva ao propósito. Eu fico no meu lugar e deixo com vocês o que lhes pertence. Equilibra aqui o nosso córtex pré-frontal, o nosso sistema límbico, que são limites saudáveis, que nos traz essa sensação, né, de limites saudáveis, de sensação de ordens. Vejam, essas frases, elas não são afirmações mentais. Elas são atos simbólicos, que quando ditas com verdades, no contexto correto, com o corpo presente, campo disponível, o nosso cérebro vai reassociando antigas memórias de dor a novas experiências de segurança. Aí sim, eu crio novos caminhos de percepção e de comportamento. É assim que a linguagem sistêmica reorganiza a neuroquímica do pertencimento. É assim que eu vou construindo a integração entre entendimento cognitivo e vivência emocional. Compreender é importante, sim, com certeza. Mas entender sem sentir não transforma. Eu posso ter a técnica, mas eu não senti, eu não transformo. E a neurociência vem mostrar isso para a gente, que o aprendizado cognitivo acontece no nosso neocórtex, mas o aprendizado emocional vai se gravar no sistema límbico. E se a emoção não for incluída, o conhecimento fica desligado do corpo. É onde eu falo, está desconectado mente e corpo. Quando nós temos essa integração neurocognitiva sistêmica, que vai ocorrer quando os dois hemisférios cerebrais e os dois cérebros, racional e emoção, entram em diálogo. Aí sim, a informação sobe pela via cognitiva. Eu entendo o que aconteceu. E desce pela via emocional. Agora eu sinto diferente. Esse ciclo de ida e de volta vai criando uma coerência entre a amígdala cerebral, hipocampo, córtex pré-frontal. É aqui esse ciclo de ida e volta que vai consolidando o aprendizado como uma nova identidade neural. Durante uma vivência, uma constelação ou um exercício sistêmico, nós vamos manifestando isso no nosso corpo. O nosso cliente respira melhor, porque o cliente também sente essa manifestação no corpo dele. O olhar suaviza, o corpo se alinha. Quantas vezes nós fizemos constelação, mesmo online, que os participantes falavam pro constelando, nossa, como você mudou. Você está até mais jovem. Por quê? São sinais físicos de que o cérebro deixou de lutar e passou a integrar. Eu trouxe uma síntese aqui para a gente entender juntos. Olha só, a emoção é um gatilho para o BDNF e para a neuroplasticidade. É a portadora da verdade do sistema. A dopamina e a ocitocina é a recompensa, a motivação, traz o vínculo seguro, traz a sensação de alívio, de pertencimento, de reconciliação. As frases sistêmicas trazem novos padrões de linguagem, de previsibilidade, de comandos mentais e emocionais. Reordena o amor, a hierarquia, o pertencimento.
E essa integração cognitivo-emocional traz uma sincronização entre límbico e pré-frontal. É uma cura que acontece no corpo, e não apenas no pensamento. Quando o cérebro compreende e o coração sente, o campo se reorganiza. A emoção é a linguagem da alma traduzida em sinapses. Cada vez que uma verdade é reconhecida, é acolhida, o cérebro responde com o alívio químico. O corpo se expande e o campo entra em ordem. É aqui o instante em que a neurocognição sistêmica revela o seu propósito: transformar conhecimento em vivência e vivência em liberação, libertação. Vocês já perceberam como o estado do terapeuta muda o campo? É um outro ponto que eu quero trazer para vocês que é importantíssimo. Como que o estado do terapeuta pode mudar o campo? Em qual área da sua vida o campo te chama mais atenção para você reorganizar? Qual área da sua vida que o campo te chama mais atenção para você reorganizar a sua vida agora? Gente do céu, espera aí que apagou tudo aqui. Uau, voltou. Vejam, na neuroconstelação, na prática de uma neuroconstelação, nós entendemos que o olhar do terapeuta em neurocognição sistêmica não vai interpretar. O terapeuta não interpreta. Ele escuta o cérebro, ele sente com o coração e, principalmente, ele aprende a ler o campo com a alma. O terapeuta neurocognitivo sistêmico é um integrador entre cérebro, corpo e campo. É um tradutor de realidades internas e externas. Ele reconhece que cada emoção, que cada gesto, que cada silêncio são expressões de um sistema em busca de reorganização. Por isso, ele vai conduzindo as sessões com base em 3 fundamentos integrados: a neuroregulação, que é compreender o estado do sistema nervoso do cliente. Quando o cliente está em alerta? Quando o cliente está em fuga? Quando ele está entrando em colapso emocional? Quando ele está em presença? E conduzi-lo a um estado de segurança relacional. A fenomenologia sistêmica, que permite que essas imagens internas, que as dinâmicas familiares vão se revelando sem interferência cognitiva. E a integração neuroemocional, porque criar, a partir da vivência, novas conexões neurais vão sustentar comportamentos mais saudáveis e coerentes com o sistema reorganizado. Portanto, esse terapeuta se torna um campo de coerência vivo, onde a sua presença vai regular o ambiente, vai oferecer ao cliente a possibilidade de neuroplasticidade emocional segura. Como que a gente conduz sessões com base em neuroconstelação? Entendendo que neuroconstelação é uma metodologia central da neurocognição sistêmica, nós vamos unir o campo morfogenético de Hellinger e Sheldrake à neurociência moderna, permitindo observar como essas dinâmicas sistêmicas se manifestam no cérebro e no corpo. Então, vamos lá, eu vou trazer para vocês um roteiro de uma sessão. Primeiro ponto, eu trabalho com regulação e com ancoragem. Nós vamos iniciar a sessão observando respiração, tom de voz, postura, microexpressões do cliente. E esses sinais vão revelando o estado do sistema nervoso. A primeira tarefa nossa enquanto terapeuta é criar coerência cardíaca e cerebral, para que o nosso cliente possa acessar o campo com clareza. Como eu faço isso? Através de respirações lentas, pausas, silêncio consciente, que vão estabilizando a amígdala cerebral, vão ativando o córtex pré-frontal, onde mora a consciência. O segundo passo de uma sessão é a abertura fenomenológica, onde o terapeuta vai convidar o cliente a expressar a sua questão essencial.
sem buscar lógica, mas vai permitir que o campo mostre o que precisa ser visto. É nesse instante onde as ondas alfa e teta predominam e vão facilitar o acesso a memórias implícitas, a conteúdos transgeracionais. O terceiro passo é representação interna ou externa, que podem ser usados representantes físicos, onde a gente trabalha com pessoas, posso usar bonecos, âncoras, cadeiras, hoje eu trabalho muito com cadeiras como âncoras, posso trabalhar com imagens mentais, com desenho sistêmico, com imagens corporais. Enquanto o cliente observa, o cérebro vai ativando as mesmas redes que processam empatia. Neurônio espelho, ínsula, giro cingulado, anterior. Isso tudo vai permitindo uma ressonância real entre campo e cérebro. E o quarto passo são as frases sistêmicas, que eu já sei que vai permitir uma reconfiguração neural. É quando o terapeuta pronuncia uma frase integradora, por exemplo, agora posso ver e aceitar você. Aqui eu vou ter as respostas biológicas. E quando eu tenho essas respostas biológicas, eu tenho redução de cortisol. Por isso que eu tenho alívio. Eu tenho liberação de ocitocina, onde eu crio vínculo. E eu tenho um aumento da descarga de dopamina, que é a motivação e a esperança. Né, que me ativa a motivação e a esperança. Então, é aqui o momento da neuroplasticidade ativa, onde o cérebro registra esse novo padrão de pertencimento. Eu tenho também, o quinto passo, é uma integração e o silêncio, onde eu, terapeuta, convido o cliente a permanecer em silêncio, em presença. É aqui o nosso tempo da consolidação sináptica, onde essas novas conexões são estabilizadas entre a amígdala, hipocampo e o córtex pré-frontal. O corpo respira diferente e o campo se reorganiza. Eu lembro que a minha primeira, não só a primeira, as minhas primeiras constelações, as primeiras mesmo, a primeira e a segunda, ninguém me falou nada, mas na terceira me falaram que eu tinha que ficar em silêncio. E eu não entendia o porquê. E eu perguntei para a consteladora, por quê? Ah, porque sim. Por que nós pedimos silêncio após uma constelação? Porque é o tempo da consolidação sináptica. Agora vocês já sabem. É onde as novas conexões vão ser estabilizadas entre a amígdala cerebral, o hipocampo e o córtex pré-frontal. É o momento que o nosso corpo respira diferente. E o nosso campo pode se reorganizar. Então, hoje vocês já sabem por que a gente pede silêncio após um exercício sistêmico, após uma vivência, após uma constelação. Eu posso usar a neuroconstelação onde? Em atendimentos individuais, onde eu vou tratar questões emocionais, relacionais, eu vou ajudar o meu cliente a acessar as imagens internas que sustentam padrões repetitivos. E vou ajudá-lo a reprogramar todas essas imagens internas no corpo e no cérebro. Quais são os benefícios dos atendimentos individuais? Ele vai ter clareza sobre as dinâmicas ocultas, ele vai ter uma sensação de leveza e de fluxo, ele vai reconciliar de forma interna com as figuras parentais, ele vai ter uma expansão da autonomia e do propósito de vida. Posso trabalhar também em escola, só um momento. Eu posso trabalhar em escolas com professores e alunos, e no ambiente escolar, a neuroconstelação é aplicada para regular o campo educacional, para restabelecer o vínculo entre ensinar e aprender. Eu trabalho com professores, trabalho com a neuroconsciência do educador, trabalho com a presença que ensina. Alunos que buscam, por exemplo, equilibrar emoção e cognição, especialmente em caso de TEA, DEPAC, TDAH, dificuldade de aprendizagem. Quais os resultados que nós vamos ter aqui? Professores mais centrados, mais empáticos, alunos mais autorregulados e atentos, ambientes com menos conflito, com mais cooperação, melhora da aprendizagem, melhora do clima institucional. Trabalho também com famílias, atuando nas lealdades invisíveis, nas memórias transgeracionais que estão afetando os vínculos e as emoções.
O terapeuta aqui, ele vai conduzir vivências que integram dor, pertencimento e amor. E quais são os benefícios que a gente vai observar? Reconciliação entre gerações, redução de tensões conjugais e parentais, melhoria da comunicação afetiva, sensação de unidade, paz e expansão familiar. Posso trabalhar em empresas e lideranças conscientes? Posso. Nas organizações, a neuroconstelação vai reorganizar os campos de pertencimento, de hierarquia, de propósito coletivo. Ela é usada em treinamentos de liderança, de cultura organizacional. Quais são os benefícios observáveis? Equipes mais coesas e criativas, líderes com autoconsciência emocional, decisões estratégicas mais claras e mais éticas, redução de estresse, aumento do bem-estar cooperativo. Olha, eu vou ter clareza, eu vou ativar o córtex pré-frontal e integração hemisférica. Então, eu vou ter pensamentos mais organizados, mais para tomar decisões mais coerentes. A leveza vem da diminuição da atividade da amígdala, da liberação de serotonina. Então, eu vou ter um corpo relaxado, uma mente muito mais tranquila. A reconciliação libera dopamina e a ocitocina, me traz a sensação de alívio, de restauração do vínculo. A expansão, aumento das ondas gama, insight, criatividade. Eu vou ter muito mais percepção a novas possibilidades. O alinhamento me traz a sincronia entre coração, cérebro e respiração. Eu vou sentir uma integração entre pensar, sentir e agir. E a minha saúde emocional, que vai trazer uma regulação do meu sistema nervoso, onde eu sinto um equilíbrio interno e uma estabilidade relacional. Todos esses efeitos são observáveis na linguagem corporal, no relato subjetivo, em medições fisiológicas. E traz uma variabilidade cardíaca, padrões respiratórios, coerência cerebral. Nós dizemos que o terapeuta do futuro, ele é neuroconsciente. Ele é o profissional que une ciência, alma, razão, sentimento, campo e cérebro. Ele vai conduzir processos terapêuticos que não se limitam à fala, mas reorganizam a biologia emocional, restauram a ordem amorosa do sistema. Quando o campo se harmoniza, o cérebro cria novas sinapses. Quando o cérebro se reorganiza, a vida volta a fluir de forma natural. Clareza, leveza, reconciliação, expansão, alinhamento, saúde emocional. Não são resultados apenas terapêuticos. São estados neurobiológicos de coerência que a neurocognição sistêmica ensina o terapeuta a despertar em si primeiro e depois nos seus clientes. Qual que é a importância do estado interno do terapeuta? Saio, Cosolino, Chori, eles que são estudiosos da neurociência interpessoal, eles comprovam que o sistema nervoso de um terapeuta espelha e influencia o sistema nervoso do cliente. E durante uma sessão, ou uma constelação, ou um exercício sistêmico, vai ocorrer um processo de acoplamento neural, onde as ondas cerebrais, o ritmo cardíaco, a variabilidade respiratória de ambos tendem a sincronizar-se. Por isso, o estado interno do terapeuta é parte do campo terapêutico. Um terapeuta ansioso, ele está em hipervigilância. Ele pode, emocionalmente, se fundir com o próprio cliente. E aí ele vai gerar um campo ruidoso. E o cliente vai sentir insegurança, o cérebro pode permanecer em alerta. Agora, um terapeuta presente, coerente, centrado, autorregulado no corpo, vai criar um campo de previsibilidade. Aí sim o cliente entra em neurossegurança, porque ele tem uma condição essencial para que a própria reconciliação vá acontecendo. Aqui na neurocognição sistêmica, o terapeuta é treinado a auto-perceber o próprio sistema nervoso, para reconhecer os seus gatilhos, as suas tensões, os seus estados internos.
E essa autorregulação antecede qualquer intervenção. O nosso lema é o seguinte: antes de conduzir o campo do outro, eu preciso estar em coerência com o meu campo. Porque um cérebro regulado é a base para um campo limpo, para um campo estável. O cérebro regulado é o alicerce de uma prática sistêmico-neurocognitiva. Regulação significa que o terapeuta vai manter de forma ativa a rede de equilíbrio entre amígdala cerebral, ínsula, córtex pré-frontal. Vai sustentar a sua atenção plena, a sua empatia, o seu discernimento ao mesmo tempo. Como eu sei que um terapeuta está regulado, para quem gosta de fazer terapias, e a gente sabe que a terapia é fundamental na nossa vida. Como é que eu sei que o terapeuta está regulado? Quando esse terapeuta transparece, não demonstra julgamento, ele está sem defesa, ele não justifica. Aí a gente sente que a amígdala cerebral dele está em calma. Quando o hipocampo organiza as informações que ele está passando para o cliente com clareza, com sequência lógica. Quando o pré-frontal do terapeuta se mantém acessível, porque aí ele vai estar em presença no aqui e agora. Ele vai estar mais intuitivo, ele vai fazer escolhas mais éticas. Esse estado é neuroenergeticamente contagioso. Por quê? Porque o cliente, ao captar o ritmo respiratório, o olhar, a cadência do terapeuta, tende a espelhar o mesmo padrão de coerência. Por isso, o terapeuta não apenas conduz verbalmente, ele regula o campo do seu cliente pelo próprio estado biológico. Um cérebro regulado cria um campo limpo cria espaço para a verdade sistêmica emergir. E tem um outro ponto muito importante, que é a coerência cardíaca. Como que o terapeuta influencia essa coerência cardíaca do cliente? A coerência cardíaca é o nosso estado fisiológico em que os batimentos do nosso coração, o ritmo respiratório, as ondas cerebrais entram em harmonia. Nós temos estudos recentes que mostram que essa coerência pode ser compartilhada entre duas pessoas, através da presença empática. Então, durante uma sessão, por exemplo, o coração do terapeuta, quando está num ritmo harmonioso, em torno de 0,1 Hz, vai emitir campos eletromagnéticos coerentes, medidos até 2 metros de distância. E o corpo do cliente vai captar esse padrão, vai ajustar a sua própria variabilidade cardíaca, diminuindo essa tensão e abrindo espaço para que ali tenha um insight. Na prática, isso significa que a presença do terapeuta também é uma intervenção biológica. Respirar de forma compassada, falar pausadamente, sustentar o olhar com ternura, sincroniza o sistema autônomo do seu cliente e vai permitir que o cérebro desse cliente entre em modo de reparação neural. O coração do terapeuta é o primeiro instrumento de cura. É através dele que o campo se reorganiza em amor e em verdade. É neuroética e consciência. Servir sem intervir. E essa neuroética sistêmica é o eixo moral e científico que sustenta a nossa prática da neurocognição sistêmica. É ela que propõe que o terapeuta sirva o campo, mas não o manipule. Facilite, mas não controle. Em termos neurobiológicos, interferir em excesso no processo do cliente vai ativando a amígdala, reinstalando defesa, culpa, submissão. O oposto da autonomia neural que se busca. Servir com consciência é atuar dentro da janela de tolerância emocional do nosso cliente. Nem acima, invasão, nem abaixo, omissão. Quantas vezes você já deve ter encontrado pessoas que falam, nossa, eu fui em tal pessoa, piorei. Não foi legal. Não consegui ter
uma ressonância, porque não teve aqui essa ressonância mesmo com o coração. O terapeuta neuroético, ele consegue compreender que o campo tem a sua inteligência autorreguladora, o cérebro do cliente é capaz de reorganizar quando encontra segurança e verdade. E o papel do terapeuta é, sim, sustentar o espaço, testemunhar uma transformação, mas jamais determinar um resultado. De novo, é servir sem interferir. E servir sem interferir é confiar na sabedoria biológica e espiritual do próprio sistema. O próprio terapeuta, né, o verdadeiro terapeuta em neurocognição sistêmica é uma presença que regula. E o seu maior instrumento não é a técnica, mas é o seu próprio estado interno. Porque um cérebro sereno, um coração coerente, uma alma disponível se alinha. E quando o terapeuta se alinha, o campo se clareia. Quando o campo se clareia, o cliente encontra o próprio caminho. Então, para a gente fechar, a neuroconstelação é essa ponte entre o invisível e o mensurável. É quando o terapeuta deixa de atuar apenas com palavras e passa a tocar o cérebro, com o campo. É isso que nós vivemos nos nossos atendimentos, porque a gente acredita que a neurocognição sistêmica não ensina o que pensar, mas desperta o cérebro para sentir, para integrar e para servir a vida. Quando é o momento em que a ciência e a alma conseguem se encontrar. Recapitulando muito rapidamente, ao longo dessa aula, eu espero ter trazido para vocês uma compreensão sobre como o cérebro humano não funciona apenas como um órgão biológico, mas como um campo de tradução entre matéria e consciência, onde cada emoção, cada lembrança, cada reconciliação vão emergindo em uma vivência terapêutica, acompanhadas por mudanças reais, mesmo nas redes neurais, nas sinapses, nos neurotransmissores, onde a emoção é o gatilho da neuroplasticidade, é o sentir que reprograma. Dopamina e ocitocina são mensageiros da libertação, do pertencimento. Frases sistêmicas, quando sentidas com presença, criam novas rotas sinápticas, novos significados emocionais. E um terapeuta regular é um instrumento mais potente de transformação, porque o seu estado interno vai influenciar diretamente o campo e a coerência cardíaca do cliente. E o campo morfogenético, tão falado na espiritualidade, encontra hoje respaldo nas evidências da neurociência relacional, que demonstra essa sincronização real entre cérebro e coração, numa interação empática. É a ponte entre o invisível que sentimos e o mensurável que a ciência começa a decifrar. Durante muito tempo, essa ciência buscou entender a vida, medindo o que podia ser visto, enquanto a espiritualidade buscava o sentido do invisível. E hoje nós temos essa neurociência, onde ela traz essas ambas linhas de pensamento, ideias de pesquisa, ambas se reencontram. E a neurocognição sistêmica, ela vai nascer exatamente desse ponto de convergência. A neurociência moderna confirma que as tradições sistêmicas sempre intuíam. Tudo está conectado. O nosso corpo é uma antena do campo. E o amor é uma força organizadora real, que é capaz de modular o cérebro, o coração e o comportamento. E quando nós dizemos que o cérebro é o campo e o campo é o cérebro, nós estamos reconhecendo que pensamento, emoção e energia formam o mesmo sistema de informação. E a espiritualidade, não religiosidade, espiritualidade, quando compreendida pela lente da neurociência, ela deixa de ser crença. E ela vai se tornar uma experiência regulada de presença,
de propósito, de transcendência consciente. É nesse ponto que eu sempre digo, a ciência empresta linguagem à alma, e a alma devolve à ciência o seu sentido. É um novo despertar. Toda transformação verdadeira começa quando o cérebro se abre para sentir e o coração permite compreender. Onde a ciência e a alma se dão as mãos, nasce um novo tempo. O tempo de uma consciência expandida, de uma cura integral e de uma prosperidade sistêmica. O despertar, gente, é só o começo. É só o começo. Muito bem. Ficou claro para vocês? Deixa eu parar a apresentação aqui, vim para cá. Quem puder, por favor, abram as câmeras para eu ver vocês. Tudo bem? Eu posso tirar uma foto antes de eu fechar aqui? Dani, você tirou alguma? Tá, depois você coloca para mim lá, então. Por favor. Vitor, você consegue abrir? Débora, você consegue abrir a câmera? Muito bem, eu gostaria que vocês me dessem algum feedback. Eu trouxe muito conhecimento em pouco tempo, mas eu queria, ficou claro qual dúvida, como vocês sentiram tudo isso, todo esse conhecimento, foi novo, ampliou, vocês já conheciam, como ficou para vocês? Tá, tudo bem, Vitor, fica tranquilo, tá bom? Espera aí que eu vou ter que abrir aqui. Eu vou te avisar assim, tá, Vitor? Dia 10 de novembro a gente começa. E aí eu te aviso. Obrigada, Vitor, pela presença e por ter ficado aqui na nossa aula. E aí, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Eu fui muito clara, não teve dúvida nenhuma? Não? Posso falar? Para você que é o primeiro, o Vitor, se tiver alguma dúvida, porque ele também é a primeira vez que me segue, que vem assistir a aula, como ficou essa batelada de informação, Normando, para você? Olha, é incrível para mim, porque é um primeiro contato real com essa área, mas eu tenho interiormente buscado uma evolução constantemente, lendo muito, buscando respostas. Então, eu tenho a sintonia, mas não tenho o controle desse conteúdo. Eu vou simplificar para você dizendo o seguinte: eu quero reassistir essa aula por 5, 10 vezes para que eu assimile o conteúdo maravilhoso que você nos transmitiu. Que bom! Eu fico muito feliz que você queira assistir e você queira reintegrar na sua alma esse conteúdo. Maravilhoso, eu só tenho a agradecer. E eu que agradeço a tua presença e que você possa vir mais vezes. Semana que vem nós vamos ter outra. É um outro tema, mas é muito bom ter você, é muito bom ter o Vitor, porque as outras pessoas, elas já me seguem, a gente já é uma família de estudo. A Dani, a Denolha, a Débora, a Karen, a Verônica, a Cláudia, eu falo que nós já somos uma família, né, gente? Eu me sinto vocês da minha família, a minha família de um mundo melhor. É uma família que está comigo para construir um mundo melhor aqui dentro. Ó. Então, que você e o Vitor possam vir, possa se chegar e ficar conosco. Amém. E eu vou te falar uma verdade com muita humildade. O conhecimento que eu trago aqui não é para todos. Porque é muito amplo. É para aquele que realmente quer estar com o coração para ampliar a sua consciência. Sem dúvida. Maravilhoso.
Sou muito grato. Eu que sou grata por você e pelo Vitor e por todas vocês, né, mulheres maravilhosas da minha vida. A Karen perguntou se eu vou disponibilizar os slides. Se vocês me mandarem eu não vou deixar no grupo, porque se eu colocar no grupo, muita gente não vai entender. Faz sentido para vocês que estão aqui. Então, eu vou pedir um favor. Me mandem um ok de forma particular, que eu mando sim, eu disponibilizo. Esse material é para vocês, é para nós ensinarmos e aprendermos. Então, eu disponibilizo sim, tá, Karen? Só me cobra. Bel, eu quero o material da aula de neuroconstelação. Combinado? Maravilha. Podemos fechar? Ou alguém quer fazer mais algum... Tá, manda para mim, por favor, Vitor. Mas alguém quer fazer algum comentário ou podemos fechar a aula? Não? Dani, depois você disponibiliza as fotos para mim? Por gentileza. Mandei lá no seu privado já. Já? Então Já. tá. Gente, grande beijo. Novamente, foi um prazer estar com todos vocês aqui.